Fernanda Misailides, eu tenho 26 anos, sou atriz, sou cantora, estudo jornalismo e eu quero contar para vocês um pouquinho de como é a vida do artista por trás dos backstages. A gente costuma, ver as obras que são feitas, os espetáculos, as novelas e achar, nossa, quanto glamour, como é legal a pessoa ser famosa. E ao mesmo tempo existe um conceito, existe uma cultura, uma forma de pensar de que vida de artista é fácil. E na verdade, não é curtição. Eu tô aqui hoje pra gente debater um pouquinho, pensar um pouquinho e desmistificar um pouco essa ideia. Então, vamos lá, primeiro de tudo, como funciona a vida, por exemplo, dentro de um ator, de teatro musical quando tá em processo de montagem de algum espetáculo? Depende muito do espetáculo, obviamente, da forma como o diretor trabalha, mas eu vou dar o meu exemplo, o meu histórico dos espetáculos que eu fiz. A gente recebe um texto, a gente faz algumas leituras de mesa com os diretores, O que é leitura de mesa? Você pegar o texto, você fazer uma leitura, o diretor vai dar pontuações a você, vai explicar, muitas vezes ele vai fazer quase como se fosse uma palestra, te situando um pouco. E ele vai começar a te direcionar para o caminho do que ele quer em relação àquele personagem. A partir daí, começa o dever de casa do ator de estudar por conta própria, de pesquisar, de começar a ter um trabalho consigo mesmo dentro daquele universo. E aí, não vou entrar nesse mérito, cada um tem um método de trabalho. Depois disso, começam a rotina de ensaios, que são geralmente incessantes. São horas e mais horas e mais horas de ensaio, de repetição. Às vezes você tem um local apropriado para ensaio, às vezes você, tem um patrocínio por detrás, então você vai ter uma sala de ensaio maravilhosa, com ar-condicionado, outras vezes não, outras vezes você vai ter uma salinha pequena, sem ar-condicionado, sem a menor infraestrutura, e você vai ensaiar ali, porque é ali que a produção tem para você trabalhar. O ator tem que estar disposto, não vou dizer ator, tá? O artista, seja cantor, também tem que estar disposto a se adaptar e a levar a sua arte e trabalhar a sua arte da melhor maneira possível em qualquer lugar que seja. Essa ideia que a gente tem de, meu Deus, tem a produção para fazer tudo por você e te dar aguinha e fazer maquiagem e nananã, cai por terra. Porque foi o que eu falei. Depende do trabalho que você está fazendo, depende da produção que você está fazendo, que você está tendo. Às vezes você tem um baita patrocínio que te dá lanchinhos durante os ensaios, e tudo mais, e às vezes você tem um patrocínio reduzido que você se vira, você leva seu lanche, não tem produção para dar aguinha, você leve sua garrafa d'água, você seja responsável pelas suas coisas como em qualquer outro trabalho que você vá exercer, qualquer outra profissão. Maquiador, você vai ter alguém lá para te maquiar, alguém para não sei o que, também cai por terra. Existem sim montagens que exigem que você tenha um profissional te maquiando. Enfim, às vezes é uma maquiagem mais elaborada, mais complicada de ser feita, mas também existem outros tipos de trabalho, outras produções que não têm isso. Você fica responsável pela sua maquiagem. E aí eu vou falar agora um pouquinho da minha história. Eu me formei como atriz na Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Pena, que é uma das escolas de teatro mais antigas da América Latina. E lá a gente teve a oportunidade de ter aula de maquiagem, o que foi primordial na minha vida, porque a grande parte das produções que eu participei não tinha um maquiador. Então, eu como atriz tinha que saber fazer a minha maquiagem, inclusive em grandes espetáculos. Você tem um direcionamento, às vezes de um visagista ou do diretor, e você é o responsável por fazer a sua maquiagem e cuidar das suas coisas. Também existe o outro lado da moeda, que são dos atores de televisão, que também muitas pessoas acham que é uma vida cheia de glamour e não é. Porque o ator de televisão, a gente até brinca que é a arte de esperar, porque você fica horas dentro do set esperando para gravar, às vezes, uma cena curtinha. Você fica muito tempo esperando para gravar uma cena. Então isso também é cansativo. Se você for colocar no dia a dia do ator, de estar ali presente, às vezes chega cedo, fica horas esperando para gravar a cena e grava e não tá bom, e refaz e não tá bom. Assim como num ensaio teatral que a gente repete 500 milhões de vezes a mesma coisa até ficar bom.
eu gostaria muito de deixar isso claro para vocês, de desmistificar um pouco esse lugar do glamour na vida do artista. E agora eu queria falar um pouquinho sobre outra coisa. Eu queria falar um pouquinho do quanto é importante a gente ter consciência para o estudo artístico. Ser um ator, ser um cantor é uma profissão como qualquer outra. Exige dedicação, exige estudo. Eu vou falar por mim. Eu sou cantora. Todos os dias eu vocalizo. Eu tenho que ter uma autodisciplina. É a minha disciplina, é o meu comprometimento com o meu desempenho, com a minha carreira. Então existe também uma vida de muitos sacrifícios por trás de tudo isso que é visto como a vida do artista e as pessoas não sabem. E voltando a falar da questão de estudos, eu me formei na Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Pena. Depois eu me formei em licenciatura em teatro pela Universidade Estácio de Sá. Estudo desde os meus 9 anos piano, que foi uma questão minha, eu sempre gostei do instrumento. E com 15 anos em diante, hoje eu tô com 26, eu comecei a estudar canto. E desde que eu comecei a estudar canto e teatro, que começaram meio que juntos, o canto foi uma coisa dessa dedicação diária. E a vida do teatro também, de leituras. É muito importante a gente estudar a história do teatro do nosso país, a história do teatro no âmbito mundial, conhecer pessoas, conhecer nomes, ler peças, ler livros, ler jornal, saber da atualidade. É muito importante para a nossa carreira, para o nosso enriquecimento. E agora, falando sobre um outro tópico ainda, que é a vida não glamourosa do artista em pandemia. Esse vídeo está sendo em decorrência da Lei Aldir Blanc, que veio para ajudar e salvar muitos de nós. A vida do artista não é fácil, né? Primeiro porque a gente não tem uma estabilidade financeira. É muito difícil ter uma estabilidade financeira vivendo de arte, né, no nosso país. E agora em pandemia, com todos os teatros fechados, as produções também estão reduzidas, então está sempre sendo um pouquinho mais difícil por conta dessa crise mundial que a gente está vivendo. Como que se faz para viver? O artista tem que ser milhões de outras coisas, a gente tem que se virar nos 30 com trilhões de outras coisas. Então, como eu estava falando nessa questão toda da pandemia, fora o lado financeiro, existe também um aspecto artístico do desespero de querer colocar a arte para fora, né? Do que eu vou fazer? Eu tô ficando sufocado, eu preciso falar, eu preciso me comunicar, eu preciso me expressar, eu preciso colocar arte no mundo, eu preciso melhorar esse mundo. E foi essa a minha sensação. Bom, a partir daí eu comecei uma busca. O que eu posso fazer artisticamente durante essa pandemia? E aí eu criei um canal no YouTube, que é esse daqui de dentro pra fora, que esse vídeo tá hospedado. Eu falei, eu preciso colocar pra fora o que eu tô sentindo, eu preciso ajudar as pessoas a terem um pouco mais de leveza, já que esse período que a gente tá vivendo não tem leveza. Pelo contrário, a gente só escuta notícia ruim, né? E comecei a desenvolver um projeto chamado Vem Cá. E eu consegui dar o pontapé inicial graças à Lei Aldir Blanc, no qual eu reuni alguns amigos meus que acreditam em mim, acreditaram no projeto e nós começamos a compor. Então eu tenho alguns músicos comigo envolvidos e na parte do clipe tem uma equipe enorme, assim, quer dizer, enorme mais ou menos. É uma equipe muito reduzida por conta dessa pandemia, mas é uma equipe enorme para quem está fazendo uma produção independente. É tudo feito na garra, é tudo feito com muito amor e muita determinação. Eis que nós conseguimos produzir o Vem Cá, então o clipe foi lançado, a música também está disponível em todas as plataformas e eu vou compartilhar um pouquinho aqui para vocês sentirem o gostinho do que foi esse trabalho. Eu espero de todo coração que eu tenha conseguido incentivar vocês em busca do sonho de vocês, mas com uma consciência do que é a profissão realmente. Essa profissão por amor, por escolha e por vocação, que eu acho que é o principal. Então, a todo mundo que está assistindo, quem escolher ser ator, saiba que tem um longo caminho lindo para trilhar, mas que exige estudo, exige
dedicação, exige disciplina, exige uma série de coisas como qualquer outra profissão. Mas é uma profissão linda, é um caminho mágico e eu sou absolutamente apaixonada pela carreira que eu escolhi ter. Então eu espero ter passado um pouquinho dessa paixão, desse amor para vocês, viu? Um beijo no coração.